Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, como vocês puderam ver aí, eu inverti a ordem e iniciei o vídeo de hoje com a nossa vinheta. Vou fazer isso durante algum tempo para ver como é que fica a repercussão aí, para ver se fica melhor. E antes de entrarmos no nosso assunto, vamos aí, né, deixar o seu like, se inscreve no nosso canal, assine o sininho também. No final do vídeo, como sempre, faça seu comentário sobre o que você pensa desse assunto aí. Pois é, pessoal, e hoje vamos falar sobre a Nova Indústria Brasil. É um plano de reindustrialização ou até mesmo de uma indústria nova que o governo Lula 3 lançou no dia 22 de janeiro, com a presença do Geraldo Alckmin. Ele levou o plano para o presidente Lula e foi feita uma solenidade e tal. Eu acho que o plano pelo menos é interessante, mas é muito tímido, exageradamente tímido. Eu vou explicar durante no vídeo aqui por que que eu acho isso. De qualquer forma, uma coisa já começa meio mal. Sim, é verdade que o Alckmin, além de vice-presidente, ele é o ministro da Indústria e Comércio, né? Mas seria interessante uma presença do ministro da Fazenda, ou pelo menos uma declaração, mesmo que ele não pudesse estar presente no evento, que ele fizesse uma declaração mais explícita sobre isso. Mas ele é contra esse tipo de plano, e isso é um problema não só para o desenvolvimento do plano, como até mesmo para voos maiores com auspícios aí do PT. E nós vamos entrar aqui justamente em algumas considerações do nosso plano. E vamos falar sobre o plano em si. Vamos lá, pessoal. A Nova Indústria Brasil foi lançado dia 22, eu já falei isso, e é um plano que tem o objetivo de desenvolver algumas áreas, né? As principais medidas do plano é um regime especial da indústria química. É, tá, é para a indústria química, mas ele é mais voltado, se pensa mais especificamente na indústria farmacêutica, que não deixa de ser indústria química. Esse plano, isso aí já existe, tá? Esses benefícios tributários já existem na legislação, ou seja, não é uma coisa nova. Projeto de lei que reduz o prazo para registro de patente, ou seja, reduzir de 6,9 anos para 2 anos, que ainda é um prazo longo, tá? O ideal seria um prazo ainda mais curto, prazo aí de uns 6 meses a um ano no máximo. E, claro, acabar com aquela reserva de patente eterna que o senhor Fernando Henrique Cardoso colocou no governo dele. Ou seja, meu amigo, venceu a patente lá fora, venceu aqui também. Acabou e era isso que tinha que ser feito. Assinatura de contrato de gestão de centro de bionegócios da Amazônia. Isso aqui é interessante. E mais uma coisa que o próprio Fausto Oliveira também comentou. Vai ser assinado esses contratos de gestão aí para abrir o negócio na Amazônia com quem? Vai ser com as universidades públicas, com centros eh, públicos de pesquisa, ou vai ser com ONGs financiadas por governos estrangeiros, para que tudo aquilo que se desenvolva vá lá para fora? Isso é uma coisa que tem que se ver. Destinação de 20 bilhões para a compra de máquinas nacionais para a agricultura familiar. Isso é importante. O primeiro governo Lula já deu bastante atenção à agricultura familiar, mas ele pecou quando dava os recursos, mas não acompanhava, não monitorava. Não a aplicação exatamente dos recursos, mas repercussões. Novo programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores e displays. Isso é importante, só que tem que ver porque o valor, nós vamos entrar nos valores daqui a pouco, destinado a essas coisas é muito irrisório no momento. Esses são valores que são muito acima daquilo que o governo está colocando a princípio. 19,3 bilhões para ampliação das exigências de sustentabilidade de automóveis, para estimular a produção de novas tecnologias de mobilidade. Sim, elas são necessárias, mas eu já adianto que carrinho a pilha, ou seja, esses carros a bateria, não são a nossa saída, principalmente essa bateria de lítio. Todo mundo está dando muita atenção ao lítio, mas o lítio é um descarte extremamente poluente.
E até o momento não existe tecnologia de reciclagem. Que, por exemplo, as baterias atuais dos carros, que mais usamos, essas de chumbo, elas são poluentes, mas elas são recicláveis. Então, dificilmente você descarta realmente uma bateria. Você deixa o casco da bateria antiga, ela vai para uma recicladora, ela é reciclada e volta a ser utilizada. A de lítio ainda não tem esse tipo de recurso. A elevação da mistura de etanol e gasolina de 27,5% para 30%. É um pouco tímido isso, né? Principalmente porque tudo isso aqui é até dia 2033, ou seja, são 10 anos. Eu acho pouco, mas pelo menos é uma meta, né? Outra coisa, o governo está destinando 300 bilhões, sendo que 75 já foi usado ano passado. 300 bilhões menos 75 são 225 bilhões. Ou seja, ele está programando gastar 75 bilhões ao ano com isso aí. É muito pouco. Nós vamos ver mais para frente. As metas que eles querem atingir na agroindústria, aumentar a participação do setor agroindustrial no PIB agropecuário de 50% para 50% e alcançar 70% de mecanização dos estabelecimentos de agricultura familiar. É uma meta ambiciosa e suprir pelo menos 95% do mercado por máquinas e equipamentos de produção nacional, que também é uma meta ambiciosa. Se conseguirem, está ótimo. Industrial da saúde, produzir no país 70% das necessidades nacionais em medicamentos, ou seja, reativar essa indústria farmacêutica nacional que está à míngua. O problema é o seguinte: não é só questão de produzir ou necessidade, o remédio em si, mas os princípios ativos também. Não adianta você importar e simplesmente processar aqui o final para embalar. O certo é você fazer o processamento total desses princípios ativos. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. Isso é voltado principalmente para as grandes cidades e médias também, né? Reduzir o tempo de deslocamento de casa para o trabalho em 20% e aumentando em 25 pontos percentuais o adensamento produtivo na cadeia de transporte público sustentável. Ou seja, você aumentar, inclusive, o índice de nacionalização da fabricação de carros, automóveis, ônibus, caminhões e tal. Transformação digital é você aumentar 90% das empresas industriais brasileiras digitalmente, ou seja, aumentar o uso de computadores e máquinas computadorizadas, máquinas automatizadas, segurando que a participação de produção nacional triplique nos segmentos de novas tecnologias, ou seja, mais uma vez você colocar o conteúdo nacional nessas máquinas. Bioeconomia e transição energética. Aqui vem muito com a Amazônia. A bioeconomia, tem outras regiões do país também tem bastante potencial, mas principalmente a Amazônia. E a transição energética são as novas tecnologias chamadas de energia verde, né, como energia solar, o hidrogênio verde, etc, 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 né? Inclusive o próprio álcool, que eles falaram lá em cima de aumentar a participação do álcool na gasolina e tal. Tecnologia de defesa. Obter autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas para a defesa. E você tem que primeiro definir o que são as tecnologias críticas para a defesa. E 50% é uma meta interessante, mas você não vai fazer isso, por exemplo, vendendo a Avibraz para um consórcio estrangeiro, que alguns dizem até que tem dedo da CIA nesse consórcio, aí, nessa empresa estrangeira. Então, assim, não é com isso, dessa forma, que você vai aumentar a autonomia de produção. Infelizmente, a verdade é a seguinte: algumas indústrias elas são de segurança nacional e elas são de interesse nacional. Grandes empresas, grandes indústrias, indústria de defesa, tudo isso entra na parte de segurança e de interesse nacional. E o país tem que ter o dedo ali e tem que impedir vendas, tem que investir, tem que salvar essas empresas.
Veja bem, salvar essas empresas não quer dizer ficar dando aval para má administração, não quer dizer dar aval para roubos, subornos, etc, etc, etc. Mas você precisa, se você quer ser um país independente, se você quer ser um país realmente autônomo, dono do seu nariz, você precisa ter essas indústrias e você precisa preservar essas indústrias, inclusive fazendo com que elas avancem, porque quando você fala de indústria ou mesmo de agricultura, você está sempre avançando, você vem com novos conhecimentos científicos que se transformam em conhecimentos técnicos e você avança aumentando produção, melhorando a qualidade do produto, e tudo isso você tem é um investimento constante do país. Né? Os incentivos que vão usar, compras governamentais, empréstimos, subvenções, investimento público, crédito tributário, comércio exterior, transparência, blá, blá, blá. Isso aqui tudo são, eles não especificaram exatamente como é que vai ser essas coisas todas aqui, mas isso aqui tudo, na verdade, são potencialidades de como o governo pode interferir. Muita gente já falou que, porque isso já foi tentado antes e não deu certo. Sim, não deu certo porque não é com 4 anos, com 8 anos, que você está com uma indústria parada há séculos, que você vai resolver todas essas coisas. Por exemplo, a Coreia do Sul hoje em dia tem uma fábrica grande de automóveis, que é um Hyundai, e outras empresas mais Samsung, tudo é de lá. Eles não criaram essas fábricas, não criaram essas tecnologias em 8 anos, 10 anos. Isso levou 30 anos até de se estabelecer, até eles conquistarem mercado, até eles estarem brigando ali entre as grandes do mundo. Esses são investimentos de longo prazo, porque na verdade isso aqui é um projeto. Agora vamos ver qual é o problema desse projeto. É, o- Isso aí são dados, tá? O Brasil está agora colocando aí, investindo, e aí não é só em indústria, é em tudo, algo em torno de 17 do PIB, por cento do PIB. O PIB brasileiro está variando entre 10,3 e 10,4 trilhões de reais. 17% dá mais ou menos aí 1,8 trilhão. Esse investimento não é todo do governo. Esse investimento é governo e iniciativa privada. Os países em desenvolvimento, aqueles que estão crescendo mais, eles estão investindo entre 30 e poucos por cento. Os países já estabelecidos investem entre 20 e poucos por cento, do 20, 22% do PIB. Em quê? Pesquisa, desenvolvimento tecnológico, é, alteração de equipamentos por equipamentos mais modernos, né? Novas indústrias, novas técnicas de produção, etc, etc, etc. Tudo isso necessita investimento, tudo isso entra nessa conta. Esse investimento do PIB não é do governo, é entre governo e iniciativa privada. Então vamos lá. O governo Lula está pensando em investir algo em 75 bilhões por ano para desenvolver a indústria. É um começo, e assim, não é contra isso, mas vamos ao que interessa. O governo Lula, o Plano Safra vai ter 500 bilhões, sendo que quase todo esse dinheiro aí, os 90% desse dinheiro, vai ser usado para subsidiar juros. Não se fala nisso no plano Nova Indústria Brasil. É juro de mercado. A maioria das coisas que eles colocam ali como incentivos já existem. A- uma parte dos 300 bilhões já foi investida, ou seja, 300 bilhões é em 4 anos. Eles já investiram 75, faltam 225 bilhões. Ou seja, é muito acanhado o plano, é muito acanhada a intenção do governo. Parece mais um cala-boca. Ó, todo mundo pede para a gente reindustrializar, para a gente fazer um plano de reindustrialização. Está aqui. E não dá para ser assim. O governo, não estou dizendo que o governo tivesse que é, mudar, que o governo tivesse que pegar e botar 1 trilhão. Não é isso. Não é isso. Mas teria que ser alguma coisa um pouco mais ousada
E um outro detalhe, teria que ser uma coisa um pouco mais específica e mais profunda. Ou seja, subsídios mesmo, e até mesmo a parte dos retornos, porque assim, quando você faz esse tipo de coisa, você está dando incentivo, você tem que ter algum retorno, não só em termos de emprego, isso aí é o mínimo, tá? Se eu estou investindo em indústria nacional, eu não posso fazer uma indústria no Brasil para ir contratar boliviano ou para contratar europeu. Eu tenho que contratar brasileiro. É para dar emprego para o meu povo. Então, assim, isso aí é o mínimo, mas teria que ter também metas financeiras, metas técnicas que essas empresas avançassem. Claro que teria que ser uma coisa é, execuível, não pode ser uma coisa alucinada, né? Eu não quero, por exemplo, criar uma indústria de celulares e que ela seja Samsung em 4 anos, não é isso, né? O que ela venha a ser um Huawei em 4 anos. Na parte de chip lá de alta tecnologia, a Ceitec vai virar uma grande produtora de chip de nanotecnologia, mas assim, eu não posso fazer isso em 4, 5, 6 anos. Então, assim, tem que ter prazo, tem que ter coisas que dê para as empresas fazer. Então, assim, ainda está muito inicial, muito tímido, e o pior, tem um vídeo do Fausto Oliveira que deixa isso bastante claro. No Brasil, primeiro, se não me engano, em que Mário Bernardini e Paulo Monistelli, se eu não estou enganado, os dois falam sobre justamente essa questão. E tem um problema gravíssimo em todo esse plano. Você não tem condições macroeconômicas para investimento. Primeiro, é a questão dos juros altos. O Brasil paga juros que são, na pior das hipóteses, iguais do o retorno que as indústrias dão. Ou seja, por que que eu vou colocar dinheiro numa indústria se eu boto dinheiro em título da dívida pública e ele me dá, no mínimo, a mesma coisa, sem risco algum? Primeiro ponto é esse. Segunda coisa, o Brasil está com a demanda interna extremamente achatada. Então, não tem. Você vai fazer investimento para vender para quem? Você precisa voltar a crescer. Você precisa voltar a criar essa demanda. O Ciro, quando ele apresentava o PND dele, uma das coisas que ele falava era que eu não posso chegar e simplesmente criar essa demanda. E, assim, da noite para o dia, uma demanda perfeita. Então, aquele plano dele de zerar as dívidas das pessoas era justamente para, pelo menos, aliviar a parte do crédito, porque fora da lista de inadimplentes, ela pelo menos recuperava crédito. Eu abria um dos fatores de demanda, que o fator de demanda é o dinheiro que eu tenho para comprar, o crédito que eu posso conseguir e as compras governamentais. São esses três pilares. A compra governamental está extremamente chatada. Dinheiro, está todo mundo sem dinheiro, mas eu poderia abrir o crédito, já seria, aumentaria um pouco a demanda, e aí você tem porque ninguém vai investir por investir, você precisa ter demanda para vender os seus produtos. Então, assim, essa começaria assim. E aí a bola começa de neve da economia virtuosa começaria a funcionar, ou seja, você começa a criar os empregos vão criando mais demanda, e essa mais demanda vai criando outros empregos, etc, etc, até que a economia entra no ciclo realmente virtuoso. Mas para isso você precisa acertar a parte macroeconômica, e a parte macroeconômica do Brasil está completamente destruída. A verdade é essa. Então, assim, é um plano extremamente tímido e lançado de forma sem o menor sentido, num ambiente extremamente desfavorável. Eu realmente não espero que dê muita coisa. Mas vai que tudo muda nesse mundo maluco que nós estamos vivendo hoje, que está em processo de mudança e bastante acelerado, mais acelerado do que muitos pensavam que seria. Isso aí, pessoal. Valeu pela presença de todo mundo aqui. Até o nosso próximo vídeo.